Bem, vamos lá, pessoal, vamos fazer mais alguns exemplos aí dessa divisão de polinômios, porque como eu disse, a divisão obviamente deve ser o que vocês vão ter um pouco mais de dificuldade. Não acho que seja difícil, deve ser muito confuso. Obviamente a maioria de vocês, até sabendo, vai acabar errando muito, porque vai trocar o sinal, vai fazer um erro ali naquela subtração, enfim. A maior parte dos erros talvez seja por bobagem, não por dificuldade do assunto, tá? Lembrando que a divisão nesse método da chave é, pelo menos eu considero, o melhor método. Vocês vão acabar gostando do dispositivo prático de Birolfini, porque a gente acaba sempre fazendo divisões aí com polinômios desse tipo aí, ó, x mais 2, por exemplo. Polinômios desse tipo. Mais pra frente vocês vão entender o que eu quero dizer com polinômios desse tipo, tá? Mas, enfim, são mais ou menos isso. Antes de começar de resolver, eu queria corrigir um equívoco, né? Eu disse, por exemplo, eu não sei se era essa a divisão, né? Aqui tem o nome dividendo, e aqui tem o nome divisor, né? Dividendo e divisor, e aí acabava confundindo os dois. Teve uma hora que eu falei no vídeo anterior que o resto é obviamente menor do que o divisor. Nem sempre, né? O resto é obrigatoriamente... Já errei de novo aí, já confundi os dois de novo, tá vendo? Eu disse no vídeo anterior que o resto era obviamente menor do que o dividendo. Não necessariamente, nem sempre. Mas ele é sim obrigatoriamente menor do que o divisor, tá? Por que eu digo isso? Por exemplo, se eu dividir 3 por 5, né? Se eu fizesse uma divisão exata, tudo bem, mas aqui não é o caso. Ó. 3 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5, 0. Para 3, 3. Esse é o resto. Ok? O resto aqui foi igual ao dividendo, mas ele é obrigatoriamente menor do que o divisor. Lembre-se, quando tem resto, quando você faz divisão com resto, se ele for igual ou maior do que o divisor, sua conta está errada. Pode ter certeza. Tá? No caso aí do dividendo, quando tem resto, né, nesses casos aí, né, não vou dizer que para polinômio, mas pelo menos em divisões comuns, aí sim não tem o que fazer. Tá. Para que valores de A e B o polinômio menos 2x ao cubo mais ax mais b é divisível pelo polinômio blá 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 blá, etc e tal. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que é para não ficar voltando. Ele tem um polinômio que tem essa cara aí, né? E ele quer saber para que valores de A e B essa divisão aqui, ó, se eu dividir por esse outro polinômio, ela é exata. Eu acho que é isso. Tá? Para que valores de A e B o polinômio é divisível pelo polinômio. Quando é divisível é porque o resto é zero, tá, gente? É divisível. A divisão é exata. Tá bom? Então, na prática, é só eu fazer essa divisão aí e calcular os valores de A e B depois. Certo? Vamos lá, vamos dividir. Então, como é que eu faço? Eu comparo sempre estes aí. Eu organizo os polinômios, né? E vou comparar os dominantes. Tá? Então, ó, menos 2 dividido por menos 1 é 1, é 2, é 2. Menos 2 dividido por menos 1 é 2. Positivo, tá? X ao cubo dividido por x ao quadrado é x. Ok? Então, ó, vamos lá, multiplicando tudo aqui. Ó, 2x vezes menos x ao quadrado vai ficar, desculpa, né? Ó, fazer aqui. 2x vezes menos x ao quadrado vai ficar menos 2x ao cubo. 2x vezes 6x vai ficar mais 12x ao quadrado. Opa, eu esqueci de completar aqui, ó. Eu esqueci de completar, tá? Então, vou ter que ter mais atenção aí na hora de fazer a conta.
2x vezes menos 1 vai ficar menos 2x, tá? Eu esqueci de completar, vai ficar um pouquinho bagunçado ali, tá vendo? Porque é importante prestar atenção nessa parte. Olha só, lembrando que aqui tem uma subtração. Eu particularmente não gosto de fazer desse jeito, mas aí cabe a você saber se você vai conseguir fazer de cabeça, se você vai precisar fazer separado, tá? Então, ó, menos aqui, menos 2 vai ficar mais 2x ao cubo. Com menos 2x lá em cima, cancelou. Ó, cuidado que aqui é x ao quadrado. Não tem x ao quadrado lá em cima, ou seja, tem 0x ao quadrado lá em cima. Então, ó, menos 12x ao quadrado vai ficar menos 12x ao quadrado, porque não tenho o que operar com ele. Certo? Aqui sim, eu tenho ax menos 2x. Aqui vai ficar 2x. Então, ax mais 2x vai ficar isso mesmo. Ax mais 2x. Né, gente? Ó, ia ficar ax mais 2x. Eu só estou colocando em evidência ali para facilitar a minha vida. Tá ok? Bom. E sobrou o b aqui, que eu não tenho com que operar. Né? Vai ficar mais b. Espero que eu não tenha esquecido de nada ali, porque eu esqueci de completar os coeficientes, tá? Pode ser que eu tenha causado outra confusão por causa disso. Vamos lá, ó. O grau aqui continua igual ao outro. Vamos ter que continuar de novo. Menos 12 dividido, menos 12x ao quadrado dividido por menos x ao quadrado. Vai ficar mais 12. Tá? Então, ó, vai ficar menos, né? Vamos lá. 12 vezes menos x ao quadrado vai ficar menos 12x ao quadrado. 12 vezes 6 vai ficar mais 72x. E aqui, ó, 12 vezes menos 1, menos 12. Tá bom? Lembrando que aqui tem um menos ali, então vai ficar, ó, menos 12, 12x ao quadrado positivo. Vai cancelar com esse negativo lá de cima. Ó, aqui vai ficar menos 72. Lembre-se, menos 72. Ó. Então, eu vou ter a mais 2, menos 72. Né? 2 menos 72, menos 70. Menos a menos 70 o que, gente? X a menos 70, né? X, tá bom? E aqui, ó, menos, não esquece, com menos, vai ficar mais 12. B mais 12. Tá bom? Tranquilo? Só que olha só, o grau aqui agora é menor do que o grau do divisor. Então, aí não tem mais como eu continuar a divisão. Eu sei que isso aqui é o resto. Só que a questão disse para mim que era divisível. Se é divisível, esse resto tem que ser zero. Isso aqui tem que ser identicamente nulo. Né? Então, ó, não pode ter x aqui. Né? O coeficiente de x tem que ter zero, porque senão não seria um polinômio nulo. Então, ó, a menos 70 tem que ser igual a zero. A é igual a 70. Tá bom? Esta parte aqui, que é o termo independente, né? B mais 12, também tem que dar zero. Qual que é o valor de B? B só pode ser menos 12. E aí, acabou a questão. Lembrando que eu cometi um pequeno vacilo aqui. Eu esqueci de completar os coeficientes, de escrever o polinômio na forma completa, tá? E isso poderia ter me causado uma confusão maior aqui. Por sorte, eu não me confundi e consegui fazer. Mas eu recomendo que vocês tivessem escrito isso nessa forma aqui. Eu recomendo nem tentar resolver. Você viu que esqueceu? Então escreva completo,
Tá bom? Eu recomendo. Mas, que ali no momento da empolgação, às vezes a gente esquece e acaba, né, cometendo uns erros. Essa terceira questão, ela é interessante porque a gente pode fazer de dois jeitos. Eu posso fazer a divisão, tá? E eu posso fazer por método de coeficientes a determinar. Eu vou aproveitar para fazer pelo método de coeficientes a determinar. A 3 e a 4 são basicamente a mesma coisa. Esse vídeo vai ficar grande. Então eu vou fazer a 3 de um jeito e eu vou fazer a 4 de outro jeito. Mas olha só, dividindo um polinômio. 2x ao cubo menos 1. Dividindo, sabe-se que o quociente eu vou representar por Q de quociente, né? Que é o que mesmo? 4x mais 2. E o resto, que eu vou chamar de R de x, resto, x ao quadrado mais 3. Tá? O que eu fiz ali? Tá. Opa, eu cometi um vacilo ali. E não é desse que eu estou falando. Dividindo um polinômio p de x por esse polinômio aí, ó, que eu vou chamar de divisor, 2x ao cubo menos 1, você tem esse quociente e esse resto, tá bom? E ele quer que você... essa é muito fácil. Meu Deus. Tava viajando na questão. Né? E ele quer que você me diga quem é d de x, p de x. Lembre-se, que quando eu divido um polinômio p de x por um polinômio d de x, eu tenho um quociente e possivelmente um resto, que pode ser zero. Tá? O que acontece? P de x, lembre-se disso, gente, é igual o d de x vezes o quociente, que frequentemente que eu estou buscando, não é o caso, mais o resto. Bom, essa questão está muito fácil porque você já tem tudo. Ele só quer saber quem é P de x, mas pela definição ali da divisão que a gente tinha dado, é só multiplicar d de x por q de x e somar o resto. Tá? Então, essa aí não tem dificuldade. Esta aí eu falei e acabou que não tem nada do que eu queria aí. Pensei que era uma questão mais difícil, ela não é difícil, ela é muito simples. Então, vamos lá. Vamos fazer d de x, né, menos 1, vezes o quociente, mais o resto. Professor, e se eu somar aqui primeiro? Se você somar aqui primeiro, você tem que tomar uns tapas, porque você já devia saber, desde lá do fundamental, que você é obrigado a fazer a multiplicação primeiro. Né? Você só poderia somar aqui primeiro se tivesse, né, alguma coisa na questão indicando, dando preferência para isso. Quando não tem, a multiplicação tem preferência sobre a soma. Tá? Então, vamos resolver aqui essa multiplicação. 2 vezes 4, 8. X ao cubo vezes x, x à quarta. Né? 2x ao cubo vezes 2 vai dar 4x ao cubo. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4x. E aqui vai dar menos 1 vezes 2, menos 2. Tudo isso, aqui eu podia simplificar, nem tenho que simplificar. Então, x ao quadrado mais 3. Cuidado que se tiver... Aqui não é o caso de ter que se preocupar com o jogo de sinal. Tá? Não vai ter jogo de sinal ali. 8x à quarta mais 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x mais 1. 3 menos 2, 1 está aqui. Foi a única coisa que eu tive que regular aí. Tá? Simples assim. Né? Não tem dificuldade nessa vez. Tá? Foi só aplicar o conceito inverso da divisão. Então tá, nessa 3 aqui, dividindo o polinômio 6x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x menos 1.
pelo polinômio d de x, ele não disse quem é o d de x, ele não disse quem é esse d de x, né? Obtém-se o quociente 3x mais 2. Bom, já sei que o d de x é um polinômio do primeiro grau, né? Porque ó, se eu estou dividindo aqui um polinômio do segundo grau, né? E o quociente é do primeiro grau, né? O que tem aqui, somando 1 mais esse 1 aqui, ó, tem que dar 2, né? Na verdade, essa é a ideia. Somando os graus aqui, teria que dar o grau do p de x. Você tem resto igual 11x mais 5. É o resto. Tá? É o resto. Bom, então, se eu fizesse essa divisão aqui por um polinômio d de x, eu teria, né, esse resto aqui. Tá ok? Bom, por que eu disse que dá para fazer de duas formas essa questão? Bom, primeiro você pode pensar, como eu falei para vocês, o grau desse d de x aqui, ó, vai ter que ser 1. Ó, porque quando eu faço a multiplicação, esse grau aqui não vai influenciar. Tá? Não pode influenciar, já que ele sobrou. Tá bom? Então, este grau aqui mais o grau desse aqui tem que ser este. Eu já tenho 1. Para 2, falta o grau 1. Se é um polinômio de grau 1, ele vai ser no máximo dessa forma aqui. Ó. No máximo não, ele vai ter que ser dessa forma aí. Tá? Então, eu sei que d de x é dessa forma. Né? Ó a ideia. D de x é dessa forma. Lembrando que p de x, que eu já tenho lá em cima, que está aqui, ó, ele é d de x vezes q de x mais o r. Que nesse caso aqui, devia ter escrito d de x também. Tá? Então, quando eu fizer essa multiplicação, o que eu teria aqui? O que eu teria? Acho que eu vou fazer, né, gente? Ó, p de x, 6x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 2x menos 1 é igual. Quem é d de x? Eu não sei quem é d de x, é o que a questão está pedindo, mas eu sei que d de x tem que ser de grau 1. Ó. Então, ele vai ter que ser nessa forma, ax mais b. Eu ainda não sei quem é a nem quem é b, mas eu sei que ele tem que ter essa forma. Q de x ele me deu 3x mais 2, né? Mais um resto que é 11x mais 5. Isso aqui é basicamente o método de Descartes, tá? De coeficientes a determinar. Então, eu disse que não ia explicar, mas acabou que a questão me obrigou. Né? Só não é bem o método de Descartes, por quê? Porque eu estou procurando o divisor ali, mas você vai ver que não faz diferença. Né? Quando eu for resolver de outro jeito essa questão, tanto faz. Quem é o Q, quem é o D, é a mesma coisa basicamente. Lembra aqui, ó, que a divisão é comutativa, então tanto faz eu inverter a ordem desses dois aqui. Qual que eu vou chamar de Q e qual que eu vou chamar de D, não importa. Eu posso trocar e posso fazer a divisão. O resto vai ter que ser o mesmo, tá bom? Vou fazer de outro jeito depois para vocês. Ó, então aqui eu vou ficar 3 vezes a, x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado. Eu vou ficar com 2ax, tá? Eu vou ficar com 3bx, né? E eu vou ficar com 2b. Né? Tudo isso somando com 11x mais 5. Tá. Igualdade de polinômios, pessoal. Então, ó, 6x ao quadrado mais 4x ao quadrado lá de cá mais 2x menos 1 tem que ser igual a esse polinômio todo que está do lado de cá. Ó. Vou pegar tudo que tem x ao quadrado. Tá aqui. Vou pegar tudo que... Ih, esse é o cubo. É o cubo, tá? Mas felizmente eu não precisei, não trabalhei com isso aqui ainda, porque eu já ia fazer bobagem, tá? É o cubo. Já fiz bobagem. Já fiz bobagem. Poxa. Perdi o meu tempo e o de vocês aqui nessa questão. Por quê? Porque eu estava pensando que era ao quadrado. Ó. Né? Eu estava pensando que era ao quadrado aqui. Aí eu falei que esse polinômio aqui tinha que ter grau 1. Mas não, é o cubo. Se é o cubo, esse polinômio aqui tem grau 2. Então ele seria
ax ao quadrado, bx mais c, tá? Então, ó, porcaria. Então, perdi um tempão aí nessa bobagem, tá? Vou corrigir isso aqui. Tá? Então, vou voltar, porque aqui a gente... Agora começou a aparecer caixa de texto ali, que eu não sei de onde. Mas, enfim, tá. Então, lembrando, aqui infelizmente era 3, foi falha minha, né? Ó, lembrando, nesta multiplicação aqui, quando eu somar o grau do quociente com o grau do divisor, né, tem que dar o grau de P de x. Né? Independente de ter resto ou não, tem que dar o grau de P de x. Eu tenho 3 aqui. Aqui é 1. Qual tem que ser o grau do divisor? Tem que ser 2. Então, se ele é do grau 2, ele é dessa forma aí, ó. Né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Ele tem que ser um polinômio dessa forma aí. Então, montando, o divisor é de que forma? Ax ao quadrado mais bx mais c. O quociente é 3x mais 2, mais o resto, 11x mais 5. Eita, poxa, perde um tempo gigantesco de vídeo por causa de uma bobagem dessa. 3x ao quadrado, x ao cubo, né? Ó, a vezes 3, 3a. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Né? Mais 2ax ao quadrado. Então, de novo, bx vezes 3x vai ficar 3bx ao quadrado. Bx vezes 2 vai ficar 2bx. Tá? E agora sobrou só o c aqui. Ó. C vezes 3x, 3cx. E aqui, c vezes 2, 2c. Tudo isso mais 11x mais 5. Vamos organizar? Então, ao cubo só tem esse aqui, ó. Ax, 3ax ao cubo. Tudo que tem a ao quadrado. Só tem esses dois aí. Então, vou colocar o x em evidência. Tudo tem a ao quadrado? Não, x ao quadrado, né? Colocar o x em evidência, vai ficar 2a mais 3b, x ao quadrado, tá bom? Eu acho que vocês não devem estar gostando muito desse método, né? Ó, colocar o x em evidência de novo. Tenho 2b mais 3c, x, né? Ih, caramba, eu esqueci do 11 ali, ó. 11x aqui, tá? Vamos lá. Mais 11, mais 11, mais 11, x. E por último, 11x está ali. Ó, 2c, 2c mais 5. 2c mais 5. Como esses polinômios são iguais, veja, os termos correspondentes têm que ter os mesmos coeficientes. Tá? Então, 3a tem que ser igual a 6. Eu deduzo que a é igual a 2. Correto? Já sei que a é igual a 2. Veja só, x ao quadrado aqui tem que ter equivalência com x ao quadrado aqui. Ou seja, 2a mais 3b tem que ser igual a 4. Eu já sei que a é igual a 2. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Né? 3b, eu teria 4. Eu deduzo que b só pode ser 0. Né? 3b é igual a 0. Então, b só pode ser 0. Tá. Eu já vi que b é 0. Ó.
x e x. Então, 2b mais 3c mais 11 tem que ser igual a 2. B a gente já descobriu que é 0. Então, 3c mais 11 tem que ser igual a 2. 3c é igual a menos 9. C é igual a menos 3. Pronto. Só por desencargo de consciência, está vendo aqui, ó, que menos 1 teria que ser igual a 2c mais 5, né? E dá certo, porque se c é menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6 mais 5, menos 1. Ou seja, o nosso divisor que a gente viu que era dessa forma aqui, ó, x ao quadrado mais bx mais c, substituindo o que a gente encontrou para a, b e c, ó, temos 2x ao quadrado mais 0x, não preciso nem escrever, menos 3. Ou seja, nosso divisor, na verdade, é um polinômio da forma 2x ao quadrado menos 3. Simples assim. A gente fez aí pelo método dos coeficientes a determinar, tá bom? Pessoal, a outra forma de fazer seria simples, seria a divisão que a gente aprendeu, né? Como eu falei, a divisão aqui, ó, né? Vou fazer aqui embaixo. P de x, quando eu divido P de x por um D de x, eu vou ter Q de x mais R, tá? Só que a multiplicação é comutativa, pessoal. Tanto faz quem eu chamo de Q, quem eu chamo de D, né? Então, se ele disse que dividiu por D de x, se ele disse que dividiu P de x por D de x e deu Q, né? E sobrou R aqui, tá bom? Se eu dividir, se eu pegar o mesmo polinômio e dividir por Q de x, vai ter que dar D de x e vai sobrar o mesmo R. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu quis dizer que vocês, em vez de fazer por esse método de coeficientes a determinar aí, que vocês não devem ter gostado muito, porque provavelmente teriam que resolver sistemas em casos mais complexos, vocês poderiam ter simplesmente pegado 6x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x menos 1 e ter dividido por 3x mais 2, porque aí o resultado seria justamente esse polinômio aí que a gente chamou de d de x, que a gente estava procurando. O resto seria o mesmo, tá? Só que você nem precisaria ter dor de cabeça. Só em fazer essa divisão aqui, já ia dar o d de x que vocês estavam procurando, e fazendo a divisão correta, o resto seria esse 11x aí mais 5, tá? Automaticamente. Seria uma forma de fazer. Então, percebem que, como eu falei, esse método é melhor, né? Esse método da chave é o melhor para se fazer, né? O outro seria uma possibilidade, mas esse da chave é melhor ainda. Vamos ver ali só o último exercício, para ver se vale a pena a gente perder mais alguns vídeos. Eu vou fazer nesse vídeo mesmo. Não, eu vou fazer em outro vídeo.